Olá, eu sou o Wanderson de Souza Freitas, sou professor de balé clássico e tenho um canal no YouTube voltado à dança. Esta entrevista aqui, que vai acontecer daqui a pouco, com uma bailarina chamada Rita Scott, Rita que já entrou, essa entrevista que vai acontecer, ela é para o canal, o meu canal no YouTube, que leva o meu nome, Wanderson de Souza Freitas. E se você ainda não conhece e você gosta de dança, eu convido você a ir até o canal e, se você gostar, se inscreva, aperte o sininho em todas para você receber as notificações. A Rita já está aqui. Bem, a Rita é uma das bailarinas mais bonitas que eu já conheci. Trabalhamos juntos na companhia de balé da cidade de Niterói. Dançamos importantes obras da dança. E hoje a Rita mora na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, e ela trabalha com uma técnica chamada Gyrotonic, que ela vai nos explicar melhor do que se trata, que é uma técnica de preparação física que ajuda muitas pessoas, inclusive bailarinos. Ajuda nessa potencialização da capacidade do bailarino nos palcos. E eu vou convidar a Rita agora a entrar aqui. Aguardando a Rita, o convite já foi feito. Rita vai entrar. Rita! Oi, Wanderson! Quanto tempo, querido! Quanto Garo, tempo! tudo bem? Tudo bem! Sim! Que prazer enorme e muito obrigada pelo convite. Acima de tudo, é um prazer enorme poder te rever depois de tantos anos e também de poder Rita, dividir com você a paixão que eu tenho, que você sabe, pela dança, pela arte, e por esse método fenomenal que eu acredito que tem ajudado muitas pessoas, não só bailarinos, como também não bailarinos, mas a se sentirem bem, a se moverem melhor, a terem uma própria conscientização do seu próprio corpo. E eu digo assim, é como se fosse uma conversa que você tem com você mesmo, descobrindo os seus potenciais. E tá. Rita, antes de nós falarmos... Tá, antes de nós falarmos do Gyrotonic, então, que prazer te rever, não é? O seu filho era uma criancinha e agora já é um homem feito, para você ver há quanto tempo a gente não se fala. Rita, Exato. Eu queria que você falasse, quando foi que eu conheci Rita Scott? Na companhia de balé da cidade de Niterói, uma bailarina linda, dançamos ali obras muito importantes de grandes maestros como Luiz Arrieta, Rodrigo Moreira. Mas eu queria saber um pouco, antes de nós falarmos então do Gyrotonic, da sua formação em dança. Quando foi que a Rita foi para a dança? Com quem que a Rita estudou? Até chegar aí a Rita professora hoje nos Estados Unidos. Tá certo. Então, olha só. Bom, eu acho que assim, tudo começou, na verdade, com meu pai. Porque, o meu pai ele foi assim... Um grande professor na área de letras, de literatura, né? Ele era uma pessoa que ele amava a música. E a gente ouvia muita música em casa, música clássica, samba, chorinho, o que fosse. E ele me levava para tudo, para todos, o que ele pudesse me levar que tivesse relacionado à arte. Não era só a dança. Sua família é do Rio. A minha família é do Rio. Sua família é do Rio. É do Rio. Então, ele me levava tudo. Então, quando eu me lembro, a minha primeira imagem, a primeira lembrança que eu tenho é eu fazendo compras com a minha mãe, aonde eu tivesse, com 4 anos, aonde eu tivesse um espelho, eu estava dançando. Se eu estivesse na praia, eu visse uma música, eu estava me movendo. Enfim. Bom, longa história, né? Bom, mas na verdade, assim, essa paixão pelo movimento, pela dança, eu acho que eu já nasci com ela. Né? Essa sensação de liberdade ao se mover, né? Mas eu comecei a estudar, foi, na verdade, no estúdio da Eugênia Feodorova, com uma professora chamada, que era, na época, ela era corifeia, se é correto dizer assim, ou corifeu, do Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Lourdes Braga. E fiz balé com ela, assim, bastante tempo, e até que me veio ao conhecimento, né, que ela era casada com, então, ex-primeiro bailarino do Teatro Municipal Edmundo Carijó.
E Rita, eu queria abrir um parênteses aqui, desculpe, que entrou Cristiana Sim. Sasso, uma partner querida aqui de Niterói, dançamos o Pas de Trois do Corsário, inesquecível. Um beijo, Cristiana. Não sei se ela vai ficar o tempo todo, mas um beijo. Seja bem-vinda enquanto estiver aqui, tá bem? Rita, desculpa. Nada, então. Bom, enfim, então, eu fazendo balé na Dona Eugênia, e aí Lourdes me apresentou ao Carijó. E eles me levaram para o Balé Oficina do Rio de Janeiro, que era uma companhia que eu digo profissional, nós éramos semiprofissionais. E o Carijó, ele tinha como meta, dentro daquele grupo, né, que era um grupo maravilhoso de pessoas talentosíssimas, mas, na verdade, pessoas que não chegaram ao Teatro Municipal, ou pessoas que eram alunos da escola, vamos dizer assim, eram alunos e pessoas que tinham muito talento, mas não eram aproveitados. Então, o Balé Oficina... O Balé Oficina tinha como, no caso, como a missão dele, ele dizia que ele construía bailarinos. Né? Então, assim, encurtando bem a história, dancei muito com o Balé Oficina e até que um dia ele falou para mim, você tem que ir para a escola de danças. Aí eu fiz prova e assim, eu lembro que na minha turma eram 120 pessoas, acho que eram 2 turmas de 120 e eu era uma das poucas que entrei para a escola e dançando, né, dançando com o Balé Oficina ao mesmo tempo, então consegui ter muita carga de palco, né, mesmo sendo novata. E daí, depois que eu não me formei pela escola, eu vim para os Estados, tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos e fiz uma audição para a escola do São Francisco Balé. E ali foi uma divisão, assim, um divisor de águas para mim, porque eu tive a oportunidade de estudar muito, de ver muito, e trabalhei com profissionais incríveis. Tive professoras, uma que tinha sido solista do Bolshoi, a Larissa Sklianskaya, e uma que tinha sido solista do Kirov, Irina Jakobsen, e outros professores maravilhosos americanos também, que construíram. Foi um estudo meio eclético, eu vou dizer assim. Mas sempre tendo como base a escola de Vaganova, né? Sim. E daí da escola, eu tive a oportunidade de dançar com a escola, enquanto eu era aluna, e também fiz uma audição e entrei para uma companhia que não existe mais, chamada Pacific Dance Theater. E dali eu dancei muito, entre várias cidades aqui da Califórnia, e dancei com uma outra companhia, uma outra coreógrafa muito famosa, chamada Catherine Roszak. O nome da companhia dela era Anima Mundi. Fizemos vários espetáculos, até que um dia ficamos com muitas saudades e falei assim, puxa, eu acho que a gente devia voltar para o Brasil. E aí eu vi Ficamos quem? Você já estava casada? Já estava casada já, eu e Michael, já estava casada. Porque você pulou essa parte. Pulei, né? Porque tem o outro lado, né? Pois Então, meu eterno companheiro, e ele falou assim, bom, vamos voltar pro Rio, né? Vamos voltar pro Rio. E eu falei, nossa, mas eu quero dançar, quero continuar dançando, né? Quero continuar e quero ver se eu consigo somar tudo que eu aprendi e adicionar para onde eu for pro Rio, para onde eu conseguir entrar. Bom, longa história, curtando a história, estou pulando vários pedaços, né? Eu soube dessa companhia, que era uma caixinha de joias, chamado Teatro Municipal de Niterói. E antes da gente fazer, porque foram muitas decisões em conjunto, decisões difíceis de voltar, depois de 10 anos aqui nos Estados Unidos, família. E então eu soube da companhia, assisti vários espetáculos antes de fazer uma decisão. E voltei e entrei para a companhia de Niterói como convidada pela Áurea Hammerling. Dancei na companhia de 1996 a 2002. Houveram períodos em que entrei como contratados, os contratados tinham sido dispensados, depois voltamos, fiquei até 2002. E nesse período ainda... Perdão, deixa eu voltar um tempo atrás um pouco. Sim, 2002. Nesse período, eu já achei que eu tinha que fazer uma transição profissional, apesar de querer continuar dançando.
E naquela época, no ano de, vamos dizer assim, o meu filho nasceu em 99. Em mais ou menos 2000, o Pilates começou a ficar muito forte no Brasil, no Rio. Então, eu fiz a minha formação de Pilates, mas antes disso, quando eu estava nos Estados Unidos, eu já sabia que eu já tinha sido já tinha sido apresentado ao método, né? Eu já sabia que tinha uma bailarina brasileira, que também tinha sido da escola de dança, que também tinha estudado com a Dona Eugênia, e que morava morava aqui nos Estados Unidos, em Nova York, há muitos anos, que estava trazendo essa técnica fenomenal, que era o Gyrotonic, para o Rio, para o Brasil. Então, eu, muito curiosa, nesse inteirinho, que tudo acontece, né, em que eu fiz o Pilates, saí da companhia e fui procurar o Gyrotonic, eu encontrei o Gyrotonic com a Rita Renha, que foi a minha mestra, foi com quem eu me formei, no Rio de Janeiro. Então, é uma história longa, muito curta. Mas é mais ou menos Mas tá isso. ótimo. Tá bem resumido? Tá bem resumido? Não, tá ótimo. E aí, você começou a trabalhar já com o Gyrotonic no Rio? Não, aí foi assim. Aí eu fiz no Rio, eu fiz minha formação, que demora mais ou menos 1 ano, porque você tem que fazer, primeiro você tem que fazer a aula. Então eu comecei fazendo aula, para poder entender, né, do que se tratava. E depois... E Rita, o que foi que isso acrescentou ao seu corpo, que já era um corpo muito trabalhado? Então agora a gente já está começando a falar do Gyrotonic especificamente. Então, onde foi que a Rita bailarina teve de acréscimo com o Gyrotonic? Olha, é o seguinte, quando você começa a fazer as aulas e começa a entender o aparelho, eu tive assim sensações que eu nunca senti na minha vida, porque era como se eu estivesse descobrindo e redescobrindo outras áreas e outras possibilidades do meu corpo. Por quê? O aparelho em si, a forma como ele é desenhado, ele te possibilita isso. Então, ele é um agente possibilitador, porque você trabalha com pesos e polias, né? Então, existe você trabalha o lado de fortificar, te fortifica e também cria mais flexibilidade. Então, o corpo fica muito disponível, fica muito... Você pode explicar, você falou pesos e... Polias. Cabos. O que são cabos? Cabos, são cabos, exatamente. Então é assim, vou chegar um pouquinho para cá que você pode ver, ó. Tá vendo a torre? Mais ou menos dá para ver. Então, aqueles cabos... Dá para ver, né? Então é o seguinte, o sistema foi desenhado da seguinte forma. Por exemplo, quando você trabalha no cabo, os cabos que você adiciona as alças dos pés, se você for trabalhar a parte posterior de pernas. Então, existe um peso que você coloca, peso determinado de acordo com o seu corpo. Mas a ideia não é você carregar peso. A ideia é que você tenha uma relação com o aparelho de forma que você está sempre em equilíbrio. Então, você recebe a flexibilidade e você trabalha a força. Então, é sempre como é que eu vou dizer? Não, é um trabalho concêntrico e excêntrico ao mesmo tempo. Mas onde que difere aí do Pilates? Porque o Pilates também trabalha com força e flexibilidade. É diferente, porque o Pilates ele trabalha mais, são mais, como é que eu vou dizer? Pelo posicionamento das cordas, dos cabos, e são só molas. Você adiciona resistência. No Gyrotonic, você trabalha muito com a ideia de criar espaços, criar oposição do corpo, e daí eu tenho um cabo que me alonga e não tem fim, porque o que acontece, Wanderson? A movimentação, as articulações do quadril e dos ombros, elas são, eu esqueci de ver esse nome em português, ball and socket, né? Elas giram. Elas giram. São flexíveis. São flexíveis. Não é a forma que não, são flexíveis, mas é a forma como a articulação
se move. Ela é assim. Eu esqueci de ter visto isso, desculpe. Mas, enfim, Tá. então os movimentos são muito circulares, são muito tridimensionais. São movimentos, existem muitas espirais no corpo. Então, você trabalha, falando especificamente do bailarino, você trabalha muito nas rotações internas e externas. Você trabalha andeor, você trabalha andedã, e aliado com a articulação da coluna. Então, isso para mim era uma coisa assim, porque a gente, principalmente o bailarino clássico, que trabalha tem aquele prumo muito forte, mas da mesma forma que você precisa ter esse alinhamento muito forte, você precisa ter a coluna muito móvel, muito estável, muito fortificada, muito flexível. Eu acho assim, de uma forma tridimensional mesmo, é diferente. Eu ainda acho, apesar de que eu acho que o Pilates é também uma excelente técnica para quem gosta, eu acho que ainda é um pouco linear. Entende? Ainda é muito dobra, estica, dobra. E o girotônico não, você trabalha de uma forma muito expansiva, criando muita descompressão da coluna vertical, da coluna vertebral. Você diria, eu vou falar como se fala em português, você diria que o girotônico, ele traz um trabalho mais completo que o Pilates, e nós estamos falando do Pilates porque o Pilates já é muito difundido, né? Sim. Você acha que é mais completo? Eu acho que é mais completo, porque, bom, primeiro, assim, falando um pouco da história, né? O girotônico foi desenvolvido por um primeiro bailarino romeno, o Júlio Horvath, e ele se machucou, e ele criou esse método exatamente pela procura das suas próprias questões interiores, né? Porque ele era um bailarino de alta performance, e você sabe como que a gente pode se machucar, né? Fazendo muito, dançando muito, ensaiando, são muitas horas de trabalho. Então, ele criou essa técnica, que na verdade, no início, chamava-se yoga para bailarinos. E depois, como aquilo ficou muito difundido, ele já estava morando aqui nos Estados Unidos, nos anos 70, como ficou muito difundido, ele começou a abrir para outras pessoas. A yoga para bailarino virou giroquinesis, que é o trabalho de chão, e o trabalho num banco, que você faz muito trabalho com a coluna, com a respiração. E depois ele começou a criar os aparelhos. E o primeiro aparelho que ele criou foi esse, que está aqui na minha casa, que é... chamado torre. Chama-se o Pulley Tower, ou então a torre, né? Então, tem a torre e tem o banco. Deixa eu ver se eu posso mexer aqui para você ver. Tá vendo? Então, esses pratos... Tem um clarinho e tem o rosa. É o quê? O rosa, cadê o banco? É o clarinho? O banco é o rosa. O banco é o rosa, tá vendo? Tá vendo as manivelas? Sim. As manivelas, você vai trabalhar a parte do corpo nas manivelas. Entende? Então, alia. Eu espero que esteja explicando bem. Então, eu acho que sim. Alia o trabalho todo como é que eu vou dizer, do alinhamento da coluna, da parte... Espera aí que eu estou esquecendo as palavras, um minuto. Da parte da cintura escapular, que a gente já tem dentro do balé, né? O trabalho de colocação do corpo e das costas, a cintura pélvica, a estrutura da pelvis, e com o espaço, com a ideia de oposição e de espaço, a coluna fica livre. Livre para se articular em vários planos de movimento. Então já é um trabalho de profilaxia muito grande, é isso? Pode ser. Evita muitas questões. Sim, mas ele tem várias aplicações. Ele pode ser aplicado para bailarinos, hoje em dia já se fazem aplicações fisioterápicas para escoliose, deixa eu ver, para os atletas de muito maiores performances, para natação. E assim, na verdade, não tem uma contraindicação. A menos, obviamente, né, a pessoa, se você tiver algum problema sério, alguma coisa séria, você tem que ter um aval do médico, do fisioterapeuta, né, dizendo que você vai se exercitar. Mas, em geral, não, é um trabalho assim que não tem... eu diria assim, bastante profilático, como você disse, né? De prevenção, mas de fortalecimento.
Ô Rita, o girotônico ele pode ser praticado por pessoas a partir de que idade? Olha, eu brinco que os meus clientes, os meus alunos mais velhinhos têm 13 anos. 13 anos. E os mais jovens têm 86. Tá. E você é procurada por jovens estudantes de dança? Olha, eu trabalho num estúdio. O seu tá sem som. Tá sem som? Tá indo e voltando. Tá indo e voltando. Fala agora. Parece que regularizou. E agora, melhorou? Sim, é o som, Luiz. É o som, isso. Então, o que acontece? Você pode repetir a pergunta para mim, por favor, novamente, que você fez? Dos meus alunos. Sim. Pois é. Então, eu perguntei se você é procurada por jovens estudantes de dança. Isso. Então, olha só, sou assim. Mas o que acontece? Eu trabalho num estúdio chamado São Francisco Gyrotonic. É o estúdio mais antigo de São Francisco. E a diretora também foi uma ex-bailarina do Alonzo King, do Lines Debra Rose. Então, nesse estúdio, nós temos clientes de várias... clientes, né? De várias idades, bailarinos de São Francisco Balé, bailarinos que são de outras companhias que vêm também procurar, assim, todos nós, como o nosso time de professores. Mas eu também trabalho com todos como é que eu vou dizer? Eu trabalho com todos os programas de escola do Alonzo King. Então, eu sou uma das professoras da faculdade de dança, que eles têm na faculdade de dança o giroquinesis e o girotônico como parte do currículo. Então, Olha que maravilha. É um espetáculo. Eu trabalho com todos os bailarinos, desde o primeiro ano da faculdade até o quarto ano da faculdade. Ô, Rita, desculpa, vai, termina. Não. E também existe um programa do próprio Alonzo King, que ele tem um programa de 2 anos, que é um programa... Explica para todos nós, por favor, quem é Alonzo King. Bom, o Alonzo, ele é um coreógrafo, é um coreógrafo espetacular daqui de São Francisco, ele é residente, mora aqui, né? Eu tenho a impressão que ele é cubano, ele tem uma companhia de balé muito famosa, que é o Lines Balé. E ele é um visionário para mim, porque a forma como nós trabalhamos, não só dentro da coreografia dele, dos trabalhos que ele faz com os alunos, com os bailarinos, ele faz com que os alunos tenham uma indagação, uma conscientização do seu corpo, e você não é só aquele bailarino que você trabalha e você diz aquilo que você vai falar, você vai dançar o que estão te mandando. Você tem que colocar alguma coisa de si, um questionamento de si, que você, enquanto bailarino, você tem uma missão de transmitir uma mensagem para quem está te vendo, para quem está te ouvindo. Não é só um corpo que dança uma técnica, é um corpo que transmite alguma coisa. Então, ele é um coreógrafo famoso no mundo inteiro. Ele é extremamente famoso e tem trabalhos lindos, 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 lindos. E os bailarinos, você não consegue entender como que... Quer dizer, você consegue, né? Mas assim, como que eles ao mesmo tempo, são bailarinos clássicos e eles fazem coisas com o corpo que são imagináveis, as possibilitações que o corpo tem. É uma coisa assim, é ilimitado. É ilimitado, é incrível. Bom, então, voltando a ele tem todos esses programas. São muitas histórias antes de uma vida, né? São muitas histórias, Então, eles têm esse programa, ele tem esse programa e eu trabalho com todos eles. Um deles como eu te falei, a faculdade de dança. O outro é o programa que ele tem de formação de 2 anos, que chama o Lines Training Program. E o outro, que é lindo, que eu adoro, que na verdade é o meu favorito, são as crianças do high school, do 2º grau. Mas eles são lindos, que são crianças, eu que chamo todo mundo de criança, né? De 14, 18, 19 anos, mas eles ainda têm, assim, aquele frescor de entender, aquela curiosidade. Então, não tem muito julgamento, ninguém está se julgando ali, ninguém está competindo.
Entendeu? Eles entendem, eles querem participar, eles querem descobrir qual é essa movimentação, aonde que eu posso ir com esse corpo, como que eu posso estar disponível. E se você vai para o palco, você precisa disso. A gente precisa. Precisa. Você precisa. E Wanderson, para mim, não é só isso, é também a questão, não é só o trabalho físico. É um trabalho que te ajuda na sua própria autossuficiência. Sabe? No seu próprio acreditar naquilo que você pode fazer. Olha, eu vou te contar uma história que, assim, você pode até achar engraçado. Bom, eu sou certificada em todos os aparelhos, né? Então, não tem só o Pulitower, são vários. E tem um aparelho, um deles, que chama-se Archway. É como se fosse uma escada, assim, redonda, assim. Ela é redonda, né? Ok. É bem assim, é como se fosse um arco. E todos os exercícios são bem difíceis. São assim, porque ou você está se pendurando, ou você está de cabeça para baixo. É assim, tem muito trabalho abdominal, muito trabalho de costas. E nessa época que eu decidi fazer o curso, o Nicolas, que você conheceu pequeno, que agora já vai se formar, já vai ser biólogo marinho e vai para a escola de medicina, o Nicolas estava indo para a faculdade de biologia marinha. E ele, aqui, ninguém mora, os filhos têm que ir embora de casa para morar na faculdade. Então, foi uma das coisas mais difíceis para mim. Imagina. Imagina, né? E daí eu pensei assim, esse curso veio exatamente antes disso acontecer. Então eu pensei, eu vou usar da minha potencialidade, da minha força interior, para poder passar por isso. Porque vai ser muito bom para ele, vai ser muito bom para a gente também. Mas eu preciso estar forte. Porque a gente sabe... Mas ele vai ficar, Rita, o Nicolas vai morar em São Francisco também, ou não? É em outra cidade? É em outra cidade. É em outra cidade. Ele morou em outra cidade por 4 anos. Perto daqui. Poderia ter sido pior. Mas a gente não tinha não tinha mais aquele convívio, né? E vamos combinar, né, Rita? Você mora aí, mas você é latina, né? É latina. Exato. Não tem esse desapego todo, não. Não, de jeito nenhum. Se deixar, eu estou perguntando, levou o casaco? Isso não adianta. Mas então, Wanderson, assim, eu sei que são muitas histórias, né? Mas é isso, eu espero que eu esteja podendo responder as questões, né? Que não, você tem, tá né? ótimo. Eu tenho uma pergunta também. Você diria que o Girotonic, porque o Pilates, eu falo do Pilates, mas as pessoas buscam talvez um alongamento extra, fora as aulas, enfim. E muitos bailarinos trabalham com musculação, que eu pessoalmente acho... Eu sempre imagino assim, se um rapaz, um bailarino, ele faz parte de uma companhia e ele vai para a musculação, por exemplo, é que na companhia ele não faz muito padedê, porque quem faz muito padedê não vai para a musculação porque não aguenta. Não aguenta. Mas é sempre uma maneira de tentar se aprimorar. Você diria que o Girotonic ajuda a prolongar a vida útil de um bailarino? Sim. Eu acho. Porque, por exemplo, não vou dizer que por exemplo, que o trabalho de musculação bem feito, bem integrado ao trabalho da dança, não seja beneficente. Mas, claro que é. De volta, o trabalho do Girotonic, ele não é de fazer força. Você está em equilíbrio com o aparelho o tempo todo. Você está em equilíbrio com o aparelho. Então, por exemplo, se você colocar... Quando você faz um trabalho de upper body, vamos dizer assim, que seja com... Você trabalha com os cabos, né? Então, você tem as alças na mão, você trabalha com os cabos. Se você colocar... Andressa, seja muito bem-vinda. É uma amiga minha, Rita daqui de Niterói. Maravilha. Andressa, essa é Rita Scott, mora nos Estados Unidos, nós estamos juntos em Niterói, uma bailarina maravilhosa. Muito prazer, gente, muito prazer. Então, assim, você coloca o peso, mas não é para carregar peso. Da mesma forma, como eu te falei que o trabalho é excêntrico e concêntrico, da mesma forma que você
tem que fazer o trabalho... Explica esses conceitos, por favor. Aham. Então, por exemplo, o trabalho que é concêntrico, vamos dizer assim, você faz a força, né? Se eu faço isso, né? E o excêntrico, pelo que eu sei, a musculatura também está se alongando, mas está não alongando, está contraindo, mas está se alongando. Com o trabalho, também, os cabos te permitem as duas coisas. Você trabalha as duas coisas ao mesmo tempo. E aliado à respiração coordenada ao movimento, a respiração vai te dar a qualidade de movimento. Então, voltando quando a indagação para o bailarino, você vai ter mais qualidade de movimento dependendo da forma que você vai usar a sua respiração. E uma das coisas mais importantes dentro do método é você coordenar a respiração com o movimento. Então, o Júlio, ele fala muito, respiração traz movimento, movimento traz a respiração. Uma coisa não pode ser dissociada da outra. Essa então, questão da oxigenação, né? Sim, da oxigenação. Por exemplo, se você vai fazer um trabalho que exige, vamos dizer, um trabalho abdominal, você vai trazer uma expiração mais forte. Se você vai trazer um trabalho que vai te dar mais leveza, seria mais uma inspiração. Então, por exemplo, eu te pergunto, não pergunto, te dizendo, se a gente para pensar, quantos movimentos a nossa coluna faz? Né? Se você pensar, a gente faz extensão, cambrê, flexão, né? Para quem não sabe, cambrê é o movimento feito para trás ou para os lados. Esse é o cambrê. Sim, tem o cambrê lateral, né? E tem a rotação, que no girotônico a gente chama de espiral. Porque a partir do momento que eu crio espaço, eu não vou só rodar, eu vou espiralar. Entendeu? Então, Rita, olha só, nós temos o nosso estado natural, nascemos assim. Sim. Os nossos músculos estão colocados de tal maneira, a nossa ossatura, os ligamentos. Sim. Quando nós trabalhamos a dança, tudo isso é potencializado, é trabalhado. Os músculos ficam mais protuberantes, porque ficam fortalecidos, nós ficamos mais alongados. Sim. Se eu estou entendendo, o girotônico vem e faz um trabalho maior ainda que a própria dança. E quando ele explora o máximo que o corpo pode dar, é onde o bailarino acaba rendendo mais. É isso? Exatamente isso. Inclusive, uma coisa que eu queria te dizer também, que esse trabalho, esse sistema, né, que tem essas duas metodologias, ele se intitula A Arte de Exercitar e Além. The Art of Exercising and Beyond. Então, nesse além, você pode colocar vários níveis. Inclusive, o que eu acho importantíssimo, que é um aliado ao bailarino, não é só o trabalho físico, não é só o trabalho de alongamento, é o trabalho de bem-estar. Porque depois de uma aula, quando eu saio de uma aula, de um curso, então, eu saio voando. De uma aula, a sensação de leveza, é claro que eu sinto o corpo, eu sinto o trabalho. É como se fosse como se um escultor estivesse me esculpindo, é isso que eu sinto. Eu não sinto, ai, que dor, ai, tô dolorida, não tô aguentando dor. Não é isso. Porque é um método muito orgânico, ele te ajuda a trabalhar no sentido de... Ele também usa muito a questão do espreguiçar. Né? Quando você se espreguiça, os animais fazem muito isso quando quando eles organizam até o próprio sistema nervoso. O trabalho de você espreguiçar, de você ter aquela sensação de que não termina nunca, nada termina. É tudo continua sempre, como é na dança. Então eu acho que só para assim, concluir o que eu queria te dizer. Nessa combinação com essa respiração, com esse fortalecimento, com essa flexibilidade, com esse espreguiçar, com esse bem-estar, vem o trabalho do bailarino na sua expressão máxima.
que é o que aquele corpo quer dizer. Né? Então, por exemplo, quando você faz um arch and curl, que é o trabalho assim, é tipo assim, o feijão com arroz, que é a articulação da coluna, que você começa a aprender no início, essa articulação toda, como que eu posso trazer essa respiração para potencializar o meu corpo nesse arco, vamos dizer assim, e voltar, é o que a gente chama de onda, e volta articulando, trazendo a coluna em flexão, até me alongar e me voltar ao próprio prumo. Então, quando eu trabalho todos esses aspectos, eu tenho uma verticalidade livre. Bom, Rita, você diria que... Olha o que eu vou perguntar. O maior nome masculino da dança clássica, Mikhail Baryshnikov, se ele se exercitasse desde sempre com girotônica, ele seria melhor do que ele foi? Olha, eu acho que aí é uma pergunta difícil, porque eu acho que ele é imbatível. Eu acho que ele até, não sei se ele já experimentou, já praticou alguma vez, mas... Não, ele não é dessa época. Não, ele não é dessa... Não, claro que não, porque agora ele poderia praticar agora, né? Digo assim, mas eu não sei, porque eu acho que para mim ele é o meu bailarino favorito de todos até hoje. Ele e a Makarova, para mim, assim... Mas eles... Ele é excepcional, né? A impressão que eu tenho, parece que a gente está mudando de assunto, mas não está. A impressão que eu tenho é que ele, além de ser muito talentoso, ele soube explorar com muita inteligência todo o talento que ele tinha. Sim. Por isso ele se transformou nesse bailarino maravilhoso, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Mas eu acho que naquela época também... acredito que ainda até hoje, mas assim, pela escola, pelo que eles tiveram, sempre o lado artístico e da expressividade do bailarino sempre trabalharam juntas. A partir do momento que você põe a mão na barra e você inspira e faz a preparação, ali você já tem que... o próprio trabalho, que eu digo no caso, assim, a gente não está mudando de assunto, mas está tudo no mesmo assunto. Por exemplo, o próprio trabalho da barra, como cada passo na barra te prepara para o centro, existe uma respiração. Se você faz um frappé, se você faz um adágio, se você faz um grand battement, e você vai aplicar isso no centro. Você tem Mas nem todos sabem aplicar, nem todos sabem. Eu acho que o Baryshnikov, ele sabia. Sim, claro, claro. Nem todos sabem, com certeza. Aí é onde entra o girotônica auxiliando esses bailarinos, porque a maioria não sabe, não é Baryshnikov só um. Então a maioria não sabe. O girotônica, ele ajuda esses bailarinos todos a se tornarem melhores em cena. Sim, com certeza. Então, ele cria essa potencialidade, né? E o aparelho, de novo, ele é um possibilitador para você descobrir aonde estão as suas vamos dizer assim, aonde mais você pode, até onde você pode ir. Né? Ele ajuda pelo fato das articulações serem móveis, serem giratórias, né? O aparelho te permite isso. Né? Rita, sim. Não, bailarinos... Pode não, falar. Continue, por favor, continue. Não, eu só ia, por exemplo, dar um exemplo, por exemplo, se você, se é um bailarino muito clássico, né, que a gente vive 24 horas por dia no andeor. Então, na verdade, aquele bailarino, ele precisa também entender aonde está a sua rotação interna. Então, equilibrando os dois lados, você chega numa situação neutra, equilibrada. Então, na verdade, se você trabalhar mais a parte andedã, você vai ficar, a sua parte andeor vai ficar melhor. E é onde as lesões são evitadas, né? Exato. É o trabalho de profilaxia. Exato, exatamente. E você acredita, Rita, que os bailarinos aí nos Estados Unidos, ou se você tiver conhecimento de fora daí, os bailarinos profissionais, porque você falou de pessoas de mais idade que já não dançam, e pessoas muito jovens, que ainda não estão no meio profissional. Sim. Você acredita que bailarinos profissionais estão adquirindo essa consciência? Você sabe de bailarinos profissionais que se utilizam do girotônico? Ah, sim. Sim, assim, muitos do São Francisco Ballet,
Fazem? Fazem. Muitos do Lines também fazem. E, assim, eu acho, Nova York, olha, eu lembro que agora está tudo muito virtual, né? Mas eu lembro que no estúdio da Débora, ela tinha, assim, vários livros, né, sobre o método do mundo inteiro. E a Susan Jeff, do ABT, ela fazia. A Alessandra Ferry já fazia. E vários muitos fazem. Olha, Nova York, então, aqui também tem muitos estudos, mas tem tanto. Agora já tem no mundo inteiro. É assim, e eu acho, como eu te digo, assim, Wanderson, eu acho assim, a gente fala da dança, né? Porque somos amantes, somos bailarinos, formadores, professores, mas, na verdade, a gente não pode desassociar aquilo que você é enquanto pessoa com aquilo que você faz. Então, uma vez bailarino, sempre bailarino, aquilo faz parte da sua identidade e a gente carrega o que a gente aprendeu pro resto da vida, em tudo na sua vida. Né? Então, eu vejo esse método como potencializador da vida. Porque, obviamente, eu não estou dançando mais profissionalmente há muitos anos, né? Mas, assim, eu acho que se eu tivesse conhecido esse método há mais tempo, eu tenho até um grande amigo que acabou de entrar, que ele diria, com todas Alexandre Tourinho? Alexandre Tourinho, grande amigo, bailarino maravilhoso, um profissional maravilhoso, mora na Alemanha, coreógrafo, enfim. Seja bem-vindo. A gente brinca e ele fala, a gente estaria dando nó em pingo d'água. Porque a potencialização ia ser máxima, né? De fato, mas é incrível. Então, e no Rio de Janeiro, Rita? Quem trabalha com girotônica no Rio de Janeiro? Olha, tem assim... Bom, eu tenho assim pessoas que eu adoro. São assim pessoas que eu vinha conhecer através do próprio método. Bom, primeiro é a minha mestra, né? Que eu me formei com ela. O nome dela é Rita. Por acaso é Rita, né? Rita Renha. E ela tem o Girotônica Instituto Brasil. Ela tem um estúdio, ela faz formação de bailarinos, formação de professores, né? Ela forma os professores, como eu me formei com ela. E também dá aulas, e tem aulas de grupo. Eu não sei bem como é que estão essas coisas agora com a pandemia, mas ela tem. E tem uma bailarina maravilhosa que eu vim a conhecer, que eu gosto muito, que também se formou com a Rita. O nome dela é Tatiana Pará. Ela tem um estúdio, o estúdio dela é no Jardim Botânico. Gosto muito do trabalho dela, muito. Ela estudou também eu acho que ela está fazendo um mestrado agora pela UFRJ, acredito. Tem uma bailarina que eu acho que você conheceu, que apesar de eu não ter praticamente trabalhado com ela, mas eu a conheço muito, a Renata Verziani, também é professora. Lembra da Verziani, do Municipal? Sim. E tem também uma outra menina, uma outra professora muito boa, bailarina, que eu a conheço porque fizemos muita aula com o professor Semi Jambai. O nome dela é Virginia Malman. Ela tem um estúdio, acho que acredito em Copacabana. Mas tem muita gente, o Brasil inteiro, do Sul a Bahia, a Brasília. Eu acho que cada vez mais e mais as pessoas estão descobrindo como esse método é tão benéfico. E, para mim, é a minha nova arte, vamos dizer assim. Não Seu olho brilhou agora. Que bom, porque é verdade. Então, se a gente, enquanto bailarinos e ex-bailarinos, se a gente encontra essa possibilidade de transformação, essa, então, foi a minha. Transformação e de continuar, né? De alguma forma. Rita, sim, enfim, a nossa entrevista, nosso bate-papo, infelizmente acabou, né? Ai, que pena! Mas eu acho, é uma pena. Dizem que quando é muito bom, passa rápido, é porque foi muito bom, né? Tá certo. Então, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Eu tenho certeza que as pessoas que ou assistiram, que vão assistir depois, porque vai para o YouTube, essas pessoas vão ficar muito enriquecidas de informações. Nós vemos, então, Rita, como a dança tem que ser levada a sério, não é? Sim, você que é carioca, que hoje mora nos Estados Unidos, que sempre trabalhou com tanta seriedade,
é a sua seriedade que fez você chegar onde chegou. Parabéns, eu fico muito orgulhoso de ter trabalhado com você. Nossa, viu? Me lembro muito obrigada. das nossas aulas, me lembro dos nossos espetáculos. Eu me lembro eu aprendi muito com você a questão do ser profissional. Nós estávamos fazendo uma aula, e aí era um final. E a maioria dos bailarinos já não queria fazer, e a professora tinha perguntado, professora Tânia Granato, tem uma pessoa perguntando sobre ela, você sabe, Rita? Conheço de nome. Não, eu não sei, desculpa. De nome também, mas eu não sei. Não sei. Rita, aí a professora perguntou, vocês querem repetir? E a maioria disse não. E você leu no meu rosto que eu queria. Você falou assim, Wanderson, você quer fazer? Eu falei, eu quero. Aí você disse para a professora, ele quer fazer. E eu fiz. Então, Rita, isso, você não sabe, você ajudou a moldar um professor muito sério. Muito obrigado, viu, querida? Ai, nossa, olha, obrigada a você. Um beijo grande. Muito obrigada mesmo. É um prazer enorme. Tenho recordações maravilhosas que eu vou levar comigo, levo comigo do seu profissionalismo, do seu carinho, de tudo que você fez e do professor maravilhoso que você é hoje. Tá? Opa! Muito obrigado. Abraço no Maicon, Nicolas, todo mundo, tá? Muito obrigada, Wanderson. Beijo grande. E obrigado a todo mundo que apareceu aqui, tá bom? Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Beijo, Rita. Beijo, querido.